O presidente Lula sinalizou que quer negociar sobre a tarifa imposta por Donald Trump. Mas, caso não tenha acordo, o governo brasileiro vai sim responder com reciprocidade. Isso significa taxar produtos americanos também. A Janaína Camelo chega diretamente de Brasília, detalhando ainda mais o que disse o presidente Lula a respeito dessa taxação. Janaína Camelo, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Kobayashi. Pois é, o presidente Lula ele disse o seguinte, que ele vai aplicar a lei de reciprocidade econômica se necessário. Inclusive, em uma das entrevistas que ele concedeu ontem, ele disse que ele nunca toma nenhuma atitude com 39 graus de febre, né? Aí dizendo que ainda tudo está muito no calor do momento. Então, vai haver uma calma por enquanto. Diz que o Brasil vai procurar, por exemplo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, para que a organização se posicione ali com relação a isso, nas palavras do presidente, quem está errado, quem está certo, o que está errado. Diz que se isso não funcionar, então entra com a reciprocidade a partir do dia 1º de agosto, que é quando começa a valer a taxação aí de 50% aplicada por Donald Trump. E o que é essa lei de reciprocidade econômica? Ela prevê sanções a países que tomem medidas comerciais que acabem aí violando a soberania do país brasileiro. E ela foi recentemente, Kobayashi, aprovada no Congresso, foi sancionada tem pouco tempo, então ela ainda precisa ser regulamentada, né? Então, para isso, o presidente Lula vai editar um decreto com essa regulamentação, colocando ali como que essas contramedidas vão ser aplicadas. Agora, a gente separou alguns trechos de um artigo que o presidente Lula publicou em alguns jornais, isso ontem, hoje também saiu em alguns jornais internacionais, como por exemplo China, Japão, alguns países ali da Europa, aqui na América do Sul, na Argentina. Só que é um artigo ali em que já estava acordado aqui pelo governo de ser publicado logo após o BRICS e foi antes do anúncio de Donald Trump, mas o presidente Lula ele faz uma crítica geral em relação a tarifas comerciais. Ele não cita o presidente dos Estados Unidos, ele não cita os 50%, porque teria sido escrito antes do anúncio de Trump, mas a gente separou uns trechinhos em que o presidente fala exatamente o seguinte, Kobayashi, ele diz que a lei do mais forte ameaça o sistema multilateral de comércio, que tarifas abrangentes interrompem cadeias de valor e empurram a economia global para uma espiral de preços altos e estagnação. Em outro trecho, ele escreve o seguinte, que novas forças têm emergido e novos desafios têm surgido, que as organizações internacionais parecem sem efetividade, é porque a estrutura delas não mais reflete a realidade atual e que ações unilaterais e excludentes estão piorando pela ausência de uma liderança coletiva. É o que está escrito ali nesse artigo, o presidente Lula buscando ali também a atenção internacional, né, Kobayashi? Tá aí, muito obrigado. Janaína Camelo, daqui a pouco você volta com mais informações. Por aqui eu já quero ouvir o Fábio Piperno. Como é que você avalia essa manifestação do presidente Lula? Piperno pode negociar, mas se negociar vai ter sim retaliação, com reciprocidade, com taxação dos produtos americanos. E aí? Bom, primeiro que isso aqui não é um país de vassalo, é um país soberano, embora tenha um grande contingente que acho que apoia sim a vassalagem. Esse é um país, repito, soberano. Esse é um país que ao longo dos últimos anos, principalmente, buscou novos mercados e é um país cada vez menos dependente das trocas comerciais com os Estados Unidos. A dependência foi muito maior, ela diminuiu. Eu diria para você que se o Brasil tivesse um atrito com a China, aí sim nós sofreríamos muito mais. Por quê? Porque hoje o Brasil vende para a China 3,5 vezes o que o Brasil vende para os Estados Unidos. Tá? É óbvio que o prejuízo para o Brasil, num primeiro momento, seria grande. Claro que sim. A gente está falando em 12%, 13% das exportações que o país faz. De qualquer forma, no caso da China, seria muito mais traumático. Agora, é preciso que se entenda o seguinte. Primeiro, o presidente do Brasil não tem o que fazer em relação às negociações e aquilo que exige o presidente Trump. O que o presidente do Brasil pode fazer, por exemplo, em relação ao Bolsonaro? O que está ao alcance dele do ponto de vista legal? Absolutamente nada. Agora, qual é a importância para Jair Bolsonaro nesse grande leque de alianças com o qual conta o presidente Trump? A gente tem que também atentar para isso.
O fato é que o Brasil, do presidente Bolsonaro, era, se a gente pensar nas maiores nações do mundo, aquele que era, sim, o principal aliado do presidente Trump. Não existe nenhum outro país do tamanho do Brasil, politicamente, tão próximo quanto o Brasil de Bolsonaro era de Trump. Então, olha o tamanho do aliado que o presidente Trump perde nesse seu objetivo também de ampliar politicamente o seu leque de alianças pelo mundo. Então, do ponto de vista estratégico, é sim muito importante para ele tentar reconquistar o Brasil. Agora, essa é a pior estratégia do mundo para ele nesse momento, porque alguém acha que esse tipo de intimidação vai dobrar um político experiente no terceiro mandato como Lula ou alguém aguerrido que está com a faca nos dentes, como Alexandre Moraes e a Suprema Corte? É óbvio que não. O efeito imediato disso é gerar desconforto e dano político, sim, para os aliados do presidente Bolsonaro. Olha o que o Tarcísio já está apanhando em redes sociais e o que ele já está tentando fazer. Agora há pouco, inclusive, a Mônica Bergamo informa que o governador Tarcísio já entrou em contato com o STF para que o STF liberasse Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos negociar com Trump. O que, aliás, o STF recusou. Ô, Fábio Piperno, muito rapidamente, você acha que o assessor técnico está dando uma sugestão para o presidente Lula e o assessor político esteja dando outra sugestão muito diferente? E aí? O assessor técnico provavelmente foi aquele que sugeriu ao presidente: espera para ver como fica, espera o dia 1º de agosto. Aí depois nós vamos ver quais são as medidas que o Brasil tem que tomar. Bruno Musso, eu quero entender de você, se você fosse a pessoa no lugar do presidente Lula, o que fazer? É negociar? É esperar não fazer nada? É retaliar, como pode acontecer, segundo a sua promessa? E aí? Eu negociaria facilmente. Até porque a gente tem do outro lado alguém que, repito, é extremamente mais forte que a gente. Goste ou não, queira se dizer extremamente brasileiro, meu Deus do céu, como eu amo esse país. Eu acho que a gente tem que entender as nossas fragilidades, né? E fica muito claro em números que nós somos extremamente mais fracos do que os Estados Unidos e essa briga não dá nem pro cheiro. Então eu acho que a gente tem que negociar, até porque, do outro lado, não é que eu esteja, repito, defendendo as tarifas, não é isso. Há uma falta de previsibilidade muito grande em todo esse processo. Desde que começaram a imposição das tarifas, lembremos que quando o Trump impôs a primeira tarifa no dia da liberação, Liberation Day, ele usou como métrica a relação, o déficit comercial dos Estados Unidos com cada um dos países, e ele impôs a tarifa ao que ele tinha de déficit comercial com cada um desses países. É totalmente diferente taxa com déficit comercial. Não necessariamente você ter déficit comercial, você tem algo negativo. Você pode ter outros pontos que compensem esse déficit. E aí, logo depois, ele voltou atrás. Depois aumenta de novo. Promete mais 30 dias. Ou seja, goste ou não, há uma falta de previsibilidade em todo esse processo. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Será a mesma coisa? Subirá para 100%? Ou serão revogadas as tarifas que sequer ainda começaram? Não sabemos. Ao se tratar de alguém muito mais forte que a gente e essa falta de previsibilidade, eu acho que o caminho mais sensato e coerente seria negociar. Por quê? Porque as consequências são bastante importantes se a gente não negociar, resolver peitar, e aí sim as tarifas entrarem em vigor.